Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos abrir aí a escritura em Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, a partir do verso 13. Amém? Então diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos, Senhor, pela sua palavra. Graças te damos, Senhor, pela sua palavra, pelo seu verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor se sujeitou, humilhou a si mesmo e veio, Deus, ensinar a sua santa lei, sua santa verdade diante de nós, pecadores, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua vida, por todos os seus ensinos, por todas as suas palavras, Senhor. Obrigado por ter nos deixado, inspirado homens a ter escrito estes relatos para que possamos meditar, nos alegrar em Ti, Senhor, glorificar o Teu nome e viver por eles. Eu que te peço, Senhor, nessa noite, que nos abençoes nessa meditação, nos abençoe, Senhor, com a sua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, vamos colocar em contexto, Jesus está em direção à cruz, em direção a Jerusalém. Algumas coisas já aconteceram até esse capítulo 10. Jesus predisse a sua morte aos discípulos que não entenderam muito bem do que é que ele estava falando. Jesus falou sobre a importância de não escandalizar. E o último embate de Jesus foi contra os fariseus acerca do divórcio. E agora a gente encontra Jesus falando sobre as crianças, a relação das crianças com o reino dos céus. Esse texto é um texto um dos textos extremamente disputados pelos teólogos. E mais à frente vai ficar um pouco mais claro por quê. Mas o fato é que a passagem começa então com alguns pais, ou melhor, mães, já que naquela época era muito mais largado a responsabilidade das mulheres de cuidar das suas crianças. A passagem então começa com as mães, muito provavelmente, levando suas crianças até Jesus para que ele as abençoasse. Isso não era algo estranho àquela cultura. Se a gente pensar no Antigo Testamento, Noé impôs as mãos sobre os seus filhos para os abençoar, para abençoar Sem e Jafé. Abraão abençoou Isaac da mesma maneira. Isaac concedeu a bênção de primogenitura, que deveria ser de Esaú, concedeu a Jacó também
abençoando seu filho. Não era algo estranho à cultura judaica. O Talmud, que é um dos livros de referência judaicos, ensina que quando uma criança era abençoada por um rabino, eles pediam 3 coisas: que a criança fosse fiel na palavra, cheios da palavra, fiéis no casamento e abundante de boas obras. Essa, então, era a expectativa dos pais ao levarem, ou melhor, dos pais e mães ao levarem seus filhos, as suas crianças, para que Jesus os abençoasse, para que eles fossem cheios da palavra, fiéis no casamento e cheios, abundantes em boas obras, como se fazia de costume naquela cultura judaica. Os pais levavam suas crianças para os rabinos da época darem essa bênção, como era dada, como os patriarcas deram no Antigo Testamento. Mas parece que foi mais uma dificuldade que os discípulos apresentaram. O texto começa dizendo que quando as crianças foram trazidas para que Jesus as tocasse, os discípulos repreendiam os pais. É bem importante, é bem forte essa palavra no texto original, porque repreender, principalmente no Evangelho de Marcos, significa falar com extrema força. Só para a gente ter exemplos, Jesus repreendeu demônios. Essa é a palavra usada por Marcos ao descrever a batalha espiritual que Jesus enfrentou contra os demônios. Isso está no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 9. A palavra usada é repreendeu. Jesus também repreendeu seus oponentes. Jesus repreendeu a fúria da natureza. E quando Satanás usou a boca de Pedro para que ele não fosse à cruz, Jesus também repreende Satanás, ou melhor, repreende Pedro, para que Satanás seja expulso. Então, repreender não é uma palavra muito agradável no Evangelho de Marcos, principalmente. O que é bem provável que ele queira enfatizar é isso. Os discípulos não estavam simplesmente cercando Jesus para que as crianças não chegassem. Eles estavam fazendo muito mais que isso. Além de cercar, provavelmente eles estavam empurrando as crianças, empurrando as mães. Talvez até falando de forma mais áspera, mais agressiva, mais grossa. Essa era a atitude dos discípulos com relação àquelas crianças, aquelas mães. Mas a pergunta é: eles tinham alguma ordem para fazer isso? Eles tinham tido alguma instrução de Jesus para proibir o acesso das crianças a Ele? Muito pelo contrário. A gente viu em textos passados, que quando eles estavam a caminho e discutindo entre si quem era o maior deles, quando chegaram em casa, Jesus tomou uma criança nos braços e disse que aquele que quisesse ser o maior entre eles, servisse, recebesse uma criança em nome dele. Aquele que recebesse uma criança em nome dele, estava recebendo a ele próprio, a próprio Cristo. Os discípulos já deveriam ter entendido que a relação de Jesus com as crianças não era de afastamento. A relação de Jesus com as crianças não era de repúdio. Provavelmente eles estavam acreditando que o mestre que estava indo a Jerusalém morrer pelos pecados, que estava indo tomar posse do seu trono, que tinha acabado de conversar sobre uma questão tão importante do divórcio, provavelmente os discípulos pensaram que o ministério de Cristo não era coisa para criança, ali não era lugar para criança. Mas eles não podiam estar mais enganados.
Era muito importante que as crianças fossem trazidas a Cristo, para serem tocadas, para serem abençoadas. E como a gente consegue observar, ver e ter certeza da importância desse ato? O verso 14 nos informa que quando Jesus viu que os discípulos estavam repreendendo as crianças, os pais, que Jesus indignou-se com aquela atitude. É bem interessante essa palavra aparecer nesse relato. Esse relato da repreensão dos discípulos às crianças e da bênção de Jesus sobre as crianças, ele também aparece nos sinóticos, em Mateus, e aparece em Lucas. Porém, em nenhum dos dois evangelhos informa que Jesus indignou-se. Essa palavra é exclusiva desse relato de Marcos. Ele quer nos mostrar algo sobre Cristo. Ele quer que prestemos atenção em algo sobre Cristo. No que exatamente? Essa palavra indignou-se também no original tem um peso muito grande. Ela quer dizer mais ou menos algo como ficar com raiva, ficar chateado. Foi o que aconteceu com Jesus ao ver aquela cena dos discípulos, como que quase que expulsando as crianças ali da presença de Cristo. Quando Jesus viu aquilo, indignou-se, ficou com raiva ao ver aquela cena. Talvez fosse possível olhar para o semblante de Jesus, ver suas sobrancelhas franzidas, talvez ver o seu punho cerrado, porque essa é a nossa reação humana às injustiças, na raiva, na ira. Talvez o seu tom de voz tenha mudado, tenha engrossado mais a voz. Talvez fosse possível olhar para Jesus naquele momento e não reconhecer aquele Jesus manso, aquele Jesus que olhou para Jerusalém, por exemplo, e chorou sobre ela. Aquele Jesus que lavou os pés dos discípulos. Talvez fosse difícil reconhecer esse Jesus nesse momento. Algumas passagens que nos ajudam a entender por que Marcos quer nos chamar a atenção para o fato de Jesus ter se indignado com Cristo, com Jesus ter se indignado com essa atitude dos discípulos. Quando nós olhamos no início do Evangelho de Marcos, capítulo 3, vemos o relato da cura de um homem, porém num dia de sábado. Após a cura, os fariseus não glorificaram a Deus. Após a cura, os fariseus murmuraram, reclamaram e apontaram aquela cura de Cristo como sendo pecaminosa, como sendo uma violação do terceiro mandamento, da quebra do sábado. Eles simplesmente não se sensibilizaram com o problema de saúde do homem. Eles estavam tão presos, tão agarrados na sua hipocrisia religiosa, que não havia lugar no coração para ter qualquer tipo de empatia para aquele homem que sofria há muitos anos com aquela enfermidade. E o texto nos informa que Jesus também se indignou. Em Mateus 23, Jesus profere uma série de ais contra os fariseus. Não que ele tivesse em alguma espécie de disputa de mercado, de prosélitos, e tivesse falando mal da concorrência. Não tem nada a ver com isso. Um dos ais de Cristo para os fariseus é que eles colocavam fardos pesados nas costas dos homens.
esses fardos que eles colocavam, eles próprios, os fariseus, não encostavam um dedo. E Jesus percebe que os fariseus estavam usando aquele poder religioso, estavam fazendo aquilo em nome de Deus, para massacrar os homens, com o seu legalismo, com a sua falsa religião. Ao invés de aproximar os homens, ao invés de ensinar a lei do Senhor, aqueles homens estavam ensinando os seus costumes, estavam, ao invés de promover a glória de Deus, estavam fazendo aquilo para se autopromoverem. E Jesus olha para toda aquela situação e profere uma série de ais contra essa classe de pessoas, contra os fariseus. O que nós podemos perceber nesses dois relatos que a gente rapidamente resumiu é que a indignação de Jesus não é simplesmente raiva pela raiva, não é à toa. A indignação de Cristo tem por pano de fundo a sua compaixão. No primeiro caso, a compaixão, a revolta, porque os líderes não tiveram compaixão do homem que estava enfermo e foram curados no sábado. No segundo caso, a compaixão pelas pessoas que estavam sendo enganadas pela falsa religião. Nas duas situações, Jesus se ira, fica indignado. E nas duas situações, o que motiva a sua indignação não é contra as pessoas apenas. O pano de fundo, a compaixão de Cristo por aqueles que sofrem, por aqueles que são enganados, por aqueles que são injustiçados. O que nós vemos é que Cristo, as emoções de Cristo, elas são perfeitamente equilibradas. Nesse relato, Jesus também fica indignado com os discípulos. Porém, como a gente acabou de observar, Cristo fica indignado e não é raiva pela raiva. Cristo fica indignado porque os discípulos, na mente mal formada deles, na mente pequena ainda, sem compreender muito bem o reino, estavam privando aqueles pais, privando aquelas crianças de um contato íntimo, privando aquelas crianças de serem abençoadas diretamente com o seu toque. A ira, a indignação de Jesus, de novo, está completamente equilibrada pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pela sua graça. As emoções de Cristo, diferentemente das nossas, eram totalmente equilibradas. Jesus era o homem perfeito. Essa é a mensagem. Isso é o que Marcos quer nos informar. Isso é o que Marcos quer que tenhamos em mente. Jesus é o homem perfeito. Jesus se indignava, mas ao mesmo tempo, a sua compaixão era o combustível da sua indignação. Jesus ser indignado com o erro não é algo que nos escandaliza. Jesus se irar com injustiça não é algo que nos escandaliza. A ira, a indignação, elas são sentimentos humanos. Nosso problema é que por causa da queda lá no Éden, nossas emoções foram completamente bagunçadas. Nosso senso de equilíbrio com o que nós sentimos, com o que nós pensamos, são completamente desequilibrados. Por isso precisávamos de um Redentor,
Por isso precisávamos que Cristo viesse, morresse, entregasse a sua vida no nosso favor, para que nós pudéssemos ter a nossa vida restaurada, para que pudéssemos ter a nossa vida, nossas emoções também curadas e equilibradas. Jesus tem uma ira justa contra todas as injustiças, principalmente na vida do seu povo. Só para citar um exemplo, lembra o que Jesus disse a Saulo no caminho de Damasco. Saulo tinha recebido cartas para perseguir e aprisionar cristãos. Estava decidido a fazer isso no caminho de Damasco. Jesus aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante. Não é porque você persegue a minha igreja, não é porque você persegue a eles. Saulo, porque me persegues? Jesus se indignou nessas situações que vimos. Como homem, ele não podia, homem perfeito, ele não poderia olhar aquelas cenas de injustiça e ficar simplesmente observando. Jesus se indignou. Mas o fato que nos ajuda, o fato que nos faz alegrar, é que Cristo ainda hoje, glorificado como está, à destra do Pai, ainda é um homem. É Deus, como sempre foi. Mas agora, além de Deus, Ele é completamente homem, como um dia foi. E como um dia, Cristo como homem se indignava ao ver o seu povo sofrer, ao ver o seu povo ser injustiçado. A boa notícia para nós é que ainda hoje, como homem que ainda é, Jesus ainda fica indignado com todas as injustiças que o seu povo sofre. Tudo que nos faz mal, Jesus se indigna, Jesus se ira. Ele se indignou a tal ponto. O pecado é a pior das injustiças. Sua ira e sua indignação foram tão grandes a ponto de Ele mesmo se entregar no nosso lugar para sofrer o nosso castigo. A boa notícia para nós é que na nossa angústia Ele se angustia, na nossa aflição Ele se aflige também. Alguém pecou, meu irmão, contra você? Alguém fez algo que deixou você irado, indignado? Pode ser que a resposta a esse pecado, a esse erro que alguém cometeu, pode ser que a resposta adequada seja a ira, seja a revolta, seja a indignação. Mas eis a boa notícia para nós, eis o nosso consolo. Se nós achamos aquilo injusto, se nós achamos aquilo errado, o nosso Salvador, que está nos céus, e que não tira os olhos de sobre nós, um segundo sequer, achou aquilo injusto também, e se indigna, e se ira, e fica irritado com aquilo que nos deixou irritado de forma injusta, por aquilo que recebemos de forma injusta e pecaminosa da vida de alguém. Portanto, antes de pensar em vingança, antes de pensar em retribuir mal com mal, antes de pensar em descontar, antes de pensar em dar o troco, vamos pensar que se aquilo foi
realmente pecaminoso contra nós, que se realmente pertencemos a Ele, a indignação dele ainda existe, ainda é uma realidade sobre a vida dos seus. Vamos deixar que Jesus fique irritado no nosso lugar. Vamos deixar que Ele cuide de tudo. Como acabamos de ver, a ira, a indignação de Cristo sobre os males, sobre as injustiças, especialmente na vida do seu povo, é contrabalanceada com a sua compaixão. Se alguém pecou, se alguém errou, se alguém nos irritou, deixou irados, muito mais a Ele, e a origem, e o pano de fundo, e o suporte da ira, da indignação dele, da irritação dele, é a compaixão por nós. Portanto, é melhor deixar que o nosso devedor, é melhor liberar o nosso devedor. Melhor deixar que Cristo cuide de todas as coisas. É melhor que respiremos e não sejamos sufocados por isso. É o que nós vemos aqui, por sinal. Não existe nenhuma revolta, não existe nenhuma espécie de protesto daquelas mães por terem sido rejeitadas pelos discípulos. Os discípulos repreenderam elas. Elas não responderam, repreendendo de volta. Elas não responderam, exigindo algum direito de volta. Na verdade, nem precisou. Jesus estava vendo toda a cena e tomou as dores delas. Tomou as dores das crianças. Mas não foi apenas o desejo de privar as crianças de um momento com Cristo que deixou ele indignado. Nessa passagem, Jesus dá uma das declarações mais fortes do Evangelho. No verso 14 diz que ele ficou indignado e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O relato de Lucas nos dá um detalhe importante sobre quem eram essas crianças, qual a faixa de idade dessas crianças. O relato de Lucas nos informa, pelo relato de Lucas a gente pode entender que essas crianças na verdade eram bebês, eram crianças de colo, de braço. Era mais absurdo ainda na mente dos discípulos entender por que aqueles bebês, aquelas crianças de colo, deveriam ter acesso a Cristo. Os discípulos não entenderam. Não entenderam quão especiais, quão importantes, quão amadas são os bebês por Cristo. Na verdade, nem os discípulos entenderam e o nosso mundo, nossa sociedade também não entende. Talvez a maior prova disso seja a marca terrível de 42 milhões de abortos por ano no mundo. Em média, 115 mil por dia. Definitivamente, nossa sociedade não entende o valor e a importância de bebês para Cristo. A Argentina, recentemente, modificou sua legislação. Aprovou o aborto até a 14ª semana de gestação. Só há restrição se a mulher for menor de 16 anos. O resto está liberado.
A Argentina então se juntou a outros 67 países que já praticavam legalmente o aborto. Marca terrível, triste. Oremos mais, inclusive, né? Só fazendo um parêntese. Oremos mais por esse assunto no mundo, nosso país, no mundo. Não é algo incomum. Talvez não seja incomum você conhecer alguém que já fez essa prática. Oremos mais sobre isso. Mas voltemos ao texto. Como a gente pode entender então melhor essa declaração de Cristo? Em que sentido o reino de Deus pertence aos bebês e os bebês pertencem ao reino de Deus? O que há de tão especial nas crianças de colo, especialmente? Seria sua pureza? Seria sua inocência? Jesus nos informa que o que é nascido da carne é carne. O Salmo 51 nos informa que em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Se há algo especial e importante em crianças e em bebês, certamente não é a pureza. Cada um de nós nasce em pecado. Não é a inocência. A semente do pecado já é imputada. Já temos ela por nascimento. Que sentido então devemos entender essa declaração de Cristo? Por quê? O reino de Deus pertence às crianças, pertence aos bebês de colo. Alguns teólogos costumam chamar esse estado de graça condicional. Jesus não está dizendo que as crianças são salvas e depois de adultas, depois de jovem, adolescente e etc., perdem a salvação. Não é isso. Mas há um acordo que esse estado de crianças é um estado de graça condicional. Em que sentido, graça condicional? Essa graça condicional, ela se torna vida eterna se bebês morrem. Se bebês morrem, o que Cristo está dizendo? Das tais é o reino de Deus. Talvez a primeira pergunta, pelo menos na minha mente, que deva vir é: até que idade então poderíamos pensar que os bebês estão garantidos? Não tem como saber. Aí seria extrapolar. Aí seria afirmar algo que a palavra de Deus definitivamente não nos informa. 2 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Minha filha tem 1 ano e 4 meses. E eu creio que essa palavra não vale mais para ela. Menina é para dar trabalho. Não deixar o pai dormir. Acho que já perdeu essa condição. Vai ter que se converter agora. Mas uma brincadeira à parte, amados, não existe regra sobre até que idade crianças de colo e bebês, ao morrerem, recebem a vida eterna automaticamente. É importante a gente observar que Jesus não está trazendo uma doutrina nova, não é um ensinamento novo. A Escritura do Antigo Testamento está cheia de palavras sobre esse assunto. Por exemplo, Deuteronômio 1,39 diz que as crianças de vocês
de quem vocês disseram que seriam presas do inimigo. Sim, os filhos de vocês que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei esta terra, e eles a possuirão. Só para a gente colocar em contexto, ficar um pouco mais claro. Deus está dando instruções por meio de Moisés sobre a entrada em Canaã, a entrada na terra prometida. Deus, nesse mesmo capítulo, Deuteronômio capítulo 1, Deus informa a Moisés que por causa da murmuração do povo, os homens que pecaram não entrariam na terra, não herdariam Canaã. E então ele chega nesse versículo e informa que os filhos de vocês, que não sabem distinguir entre bem e mal, entrarão na terra. A perda da bênção de entrar em Canaã foi destinada apenas aos pais, às crianças que não sabiam distinguir entre bem e mal. O que Deus está dizendo é que elas entrariam em Canaã. Mais um texto para a gente entender melhor que não era algo novo, simplesmente da cabeça de Jesus. Aliás, nada novo. Tudo que ele ensinou realmente havia o testemunho da Escritura como fundamento. Ezequiel capítulo 16, versos 20 e 21. Diz assim: você pegou os filhos e filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Percebeu que o próprio Deus falou sobre as crianças que o povo de Israel estava sacrificando ao deus Moloque. O povo estava tão mergulhado em idolatria que começou a sacrificar os seus próprios filhos. Qual é a palavra de Deus para essas crianças? Que palavra? Você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Deus chama aqueles bebês que estavam sendo ofertados a Moloque, que estavam sendo queimados pelo fogo, de meus filhos. Jesus está simplesmente confirmando mais um ensino do Antigo Testamento. Por isso é tão importante termos prazer nos debruçarmos, não apenas no Salmo 91, não apenas no Salmo 23, não apenas em Gênesis, não apenas em Provérbios, Eclesiastes, ou num profeta Daniel, ou outro que seja de alguma preferência pessoal. É extremamente importante o conhecimento, a leitura, a meditação e o estudo em todo o Antigo Testamento. Toda a Escritura aponta para Cristo. E Cristo apontava de volta para o Antigo Testamento. No Novo Testamento nós também encontramos confirmação dessa doutrina. O apóstolo Paulo afirma que Deus vai condenar, em Romanos 1, aqueles que têm consciência de vê-lo na natureza e conscientemente sufocar o conhecimento de Deus. O que Paulo ensina em Romanos 1 é que é possível toda a humanidade olhar para a natureza e reconhecer um Criador. Não é possível reconhecer um Redentor, alguém que veio perdoar pecados, mas é possível sim reconhecer um Criador. E o que Paulo testemunha para nós é que aqueles que
serão condenados aqueles que conscientemente olham para a natureza, reconhecem o Criador e sufocam essa verdade. Certamente, um bebê recém-nascido não tem condição alguma de olhar a natureza, muito menos de reconhecer a Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo, então, é confirmando o ensino da Escritura no Antigo, o ensino de Cristo nessa passagem. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E por que as crianças então são tão especiais? Já vimos que não é por conta de pureza, por conta de falta de maldade no coração. É só tomar um brinquedo da mão de uma criança que a gente vê a pureza e a falta de maldade. Mas então por que as crianças são tão especiais para Deus? Por que delas pertence o reino? Talvez porque as crianças, os bebês especialmente, eles são a maior ilustração do que é a salvação pela graça. A salvação operada por Deus na nossa vida. As crianças já são completamente dependentes, especialmente nos primeiros meses de vida, para sobreviver. As crianças, elas precisam comer. E é impossível imaginar, e é impossível ver uma criança, um bebê preparando seu próprio alimento. É preciso que a mãe, preciso que alguém prepare e sirva na sua boca. Nem capacidade de trazer à boca ela tem. As crianças também precisam de alguém para trocar suas vestes, para fazer sua higiene, para cuidar da sua saúde, para levar para a vacina e todos os cuidados que a gente já sabe que deve ter com crianças. Em resumo, as crianças elas são totalmente dependentes de que alguém cuide, de que alguém alimente, de que alguém vista, de que alguém proteja. Caso contrário, vão ficar à própria sorte e vão morrer. Portanto, receber o reino de Deus como uma criança, não é receber como alguém que é puro de coração, como alguém que não tem maldade nenhuma, até porque se fosse assim ninguém receberia. Todos nós somos manchados pelo pecado. Receber o reino de Deus significa reconhecer que não há mérito algum, reconhecer que não existe absolutamente nada que possamos contribuir para receber a graça da salvação em Cristo. E por isso que Cristo diz no verso 15: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É impossível querer receber o reino e acreditar em alguma espécie de contribuição, de colaboração entre o homem e Deus. Charles Spurgeon defendia fervorosamente o calvinismo, não por ser bairrista, não por ser um fariseu, não por defender um dogma religioso, mas porque dizia que o calvinismo
coloca a Deus no seu devido lugar, glorifica a Deus ao máximo, ao mesmo tempo que coloca o homem no seu devido lugar, como nada, como completamente devedor da graça, da misericórdia e do favor imerecido de Deus. Por isso que ele defendia tanto o calvinismo, não por querer entrar em disputas teológicas, mas dizia ele essa verdade: a salvação é única e exclusivamente uma iniciativa de Deus, do início, antes da fundação do mundo, quando nos elegeu, até agora, durante a caminhada e até o final, quando Ele finalmente nos receberá pessoalmente no reino, definitivamente no reino. E quem não receber como uma criança, de maneira nenhuma vai poder entrar nesse reino. A incapacidade de bebês, a dependência de bebês, era uma espécie de modelo, de padrão da salvação que é operada por Deus em Cristo. Esse é o paradigma, essa é a ilustração perfeita de como funciona a salvação. E precisamos lembrar dessa verdade a cada dia, porque não apenas entramos, recebemos o reino, devemos receber o reino como criança, mas devemos continuar a nossa vida, a nossa caminhada cristã, recebendo o reino de Deus a cada dia, como uma criança. Fomos salvos pela graça, não contribuímos em absolutamente nada. Mas também, durante a nossa caminhada cristã, continuamos sendo salvos exclusivamente pela graça. A cada dia, não contribuímos com absolutamente nada. Precisamos crer, é verdade. Somos chamados a uma vida de fé, é verdade. Mas nem a fé que temos para ser salvo vem de nós mesmos. A Bíblia chama Cristo de autor e consumador da nossa fé. E diz que ela é um dom de Deus. Precisamos crer, nós precisamos entender e trazer essa verdade no nosso dia a dia, a cada momento, de que um dia recebemos o reino como criança, mas a cada dia recebemos o reino como criança. A cada dia essa dependência ainda é verdadeira. A cada dia não precisamos acrescentar nada para sermos salvos. Somos chamados à santificação. Somos chamados ao afastamento do mundo. Somos chamados a uma batalha espiritual contra principados e potestades. Somos chamados a essa guerra, essa batalha contra o mundo, contra a velha natureza caída que ainda habita em nós. E vamos vencer cada um desses inimigos pelo poder que nos chamou um dia, pelo poder que um dia começou a operar a boa obra nas nossas vidas, e não porque vamos contribuir com absolutamente nada, para que toda a honra, toda a glória seja dada exclusivamente a Deus e não a nós. O texto termina nos dizendo, no verso 16, que Jesus tomou as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Volta um pouquinho a olhar para o verso 13.
E vamos ver qual era o desejo dos pais. Qual era a expectativa dos pais ao levar as crianças para Cristo? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem. Verso 16: tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos. Jesus tocou. Eles havia uma expectativa. Vamos imaginar aqui mais ou menos a cena, tá? Não vou dizer que foi assim que aconteceu, mas vamos imaginar muitas crianças, muitos bebês. O povo judeu gostava de ter filhos. Uma fila se formando, uma multidão aglomerada no entorno de Cristo. E qual era a expectativa? Bem, são muitos. Se no mínimo ele tocar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu vou estar muito satisfeito. O que é que Cristo faz no verso 16? Ele não apenas toca, ele toma a criança nos seus braços. E além de tomar a criança nos braços, ele impõe a mão. E o verso 16 termina dizendo que Cristo as abençoava. O pano de fundo da indignação de Cristo é a sua compaixão. Não devemos nunca esquecer disso. O nosso Salvador se compadece de nós, se compadeceu de todo, ao mesmo tempo que se irou, se indignou por causa do pecado da nossa vida, se compadeceu ao mesmo tempo da nossa vida. Jesus toma a criança nos braços e as abençoa. É precisamente isso que Jesus faz conosco. Ele não apenas nos dá de graça o seu reino, ele não apenas nos abençoa de infinitas maneiras, ele não apenas nos dá coisas, ele faz algo, ele vai além, infinitamente além. Ele dá a si mesmo. Foi isso que ele fez na cruz. Ele deu a si mesmo por nós, nos substituindo naquele maldito madeiro para sofrer toda a penalidade que o pecado nos incriminava, que a lei de Deus nos incriminava. E por causa dessa obra, por causa dessa morte e da sua ressurreição ao terceiro dia, podemos ter a plena confiança, podemos ter a plena certeza, podemos nos achegar a Deus, não apenas com temor, não apenas com um respeito de alguém que vai falar com alguma espécie de autoridade, mas com a ousadia, com a confiança de um filho que se aproxima de um pai e que esse pai está pronto para receber e abraçar a qualquer momento. Não temos mais a face irada de Deus, não temos mais a sua ira. O que temos agora é o seu favor, é o seu rosto sorridente, é o seu rosto de satisfação ao olhar para nós, apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as nossas dificuldades de caminhar, de fazer a sua vontade. Ele nos toma em seus braços por causa da obra de Cristo Jesus. Oremos mais uma vez. Ó Senhor,
Muito obrigado, Pai, por nos revelar Teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Sua obra maravilhosa, que um dia começou. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado, por ter nos feito entender que não há mérito algum na nossa vida, por ter nos convencido, Senhor, de que tudo o que precisamos está em Tuas mãos. E assim como uma criança que precisa, Senhor, de todo o seu sustento vindo de alguém, nós reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Alimenta-nos, Senhor, nos vivifica, nos renova a cada dia, renova nossas forças, Senhor. Só o Senhor quem pode nos dar tudo o que precisamos para nos firmar cada vez mais no Teu reino, para sermos cada vez mais cidadãos do reino do Senhor, do reino dos céus. Obrigado por Cristo Jesus, por Sua morte e ressurreição que nos permite termos a presença do Consolador na nossa vida. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, te agradeço. Amém.